Feliz sábado! Começa agora pela TV Novo Tempo o culto de família, um culto especial, culto de pôr do sol, aquele momento em que você dá adeus para os seus afazeres da semana e recebe de braços abertos esse dia tão especial que é o dia de sábado. Estamos começando aqui no nosso cenário do programa Feliz Sábado, uma música com meu amigo Edson, nosso amigo Luiz, e hoje nós temos um programa musical. Uma cantora aqui da gravadora Novo Tempo vai estar aqui com a gente, trazendo a sua experiência, as suas histórias e também a sua música. Antes, porém, de receber a Melissa Barcelos, junto com o seu marido, o Sandro, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal de Minas Gerais. Você que é de Minas Gerais, você que é mineiro, onde você estiver, um abraço da TV Novo Tempo para você. Eu tenho um carinho muito especial por esse estado, a minha esposa, ela é mineira, e ali tem muita gente boa. Deus abençoe a sua vida. Feliz sábado para você. Vamos receber, então, nesse momento, com muito carinho, com muita alegria, esse casal que tem feito um ministério lindíssimo na música aqui no Brasil. Tudo bom, Melissa? Tudo bom, pastor? Feliz sábado para você. Feliz sábado. Deus abençoe sua vida. Obrigada, você também. Tudo bom, Sandro? Tudo bem. Tudo jóia? Graças a Deus. Pode entrar, sinta-se à vontade aqui no nosso programa. Pode se assentar no nosso sofá. Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo jóia. Sandro, você com essa voz bonita que você tem, eu quero que você vire para aquela câmera ali, ó, e fale assim: gente que está assistindo agora o Feliz Sábado. Feliz sábado. Para você que está assistindo o Feliz Sábado, um feliz sábado. Oh, se Deus tivesse me dado uma voz dessa, né, Melissa? E você, Melissa, feliz sábado também? Olha, eu quero desejar a você que está assistindo nesse momento o programa, que foi feito especialmente para você, que você sinta as bênçãos desse sábado chegando aí na sua casa também. Olha, muito obrigado que vocês estão aqui. De vez em quando eu repito isso, quando eu tenho aqui no nosso sofá um cantor, uma cantora. Eu agradeço por ter reservado na agenda um tempinho para estar com a gente, porque a vida de vocês não é fácil, né, Melissa? É verdade, muita viagem, né, amor? Muitas. E o culpado é ele, né? Porque é ele que agenda as coisas. É você que agenda, Sandro? Mas eu tenho só um pouquinho de culpa, porque o pessoal que convida também, né, não quer ficar desassistido e a gente tem que fazer. E são muitos convites, Sandro? Esse ano, de forma assim muito especial, tem um convite para cada dia do ano. Um para cada dia? Mas lógico, a gente não vai dar conta, não né? vai em todos. Aí alguns a gente não vai poder ir. Mas a gente está muito feliz, muito grato a Deus por isso. E vocês viajam quantos dias por ano, mais ou menos? Tem uma média? Mais ou menos. Eu nunca fiz essa média, assim, mas são em torno de 115 saídas de casa em umas 200 apresentações, assim. Praticamente aí 2/3 do ano você está cantando, né? É. E a voz, aguenta, Melissa? Olha, teve época que foi bem puxado, eu tive que até dar uma parada de cantar, porque eu fiquei com pólipo na voz, na corda vocal esquerda, tive que fazer tratamento, porque realmente é muito puxado, né? Quando a gente tenta... Porque não dorme direito, come quando dá. Come muito tarde, dorme logo em seguida, aí a digestão não faz direito e tal. Eu acabei ficando com refluxo numa época e acabou estragando um pouco as cordas vocais, mas agora a gente está retomando e seguindo aí em frente, pela graça de Deus. E você viaja esse Brasil todo sozinha? Não, Sandro Barcelos Sandrão vai junto. Eis-me aqui, eu tenho que carregar as malas, fazer o serviço de apoio. Ai, né? gente, é muito ruim viajar sozinha. Nossa, muito ruim mesmo. Chega numa sexta-feira como essa, assim, num hotel, antes de uma programação, você sozinho dentro do hotel, aí você faz seu culto, compartilhar as né? coisas, Aí o Sandro está acompanhando agora você. Exatamente. Sempre faz 10 anos já. 10 anos? A gente tem esse ministério. E você apresenta a Melissa com vocês agora, a Melissa Barcelos? Sim, bem no início até a gente tinha todo assim uma programação no papel, um script. Hoje é muito assim prático, decorado, mas eu fazia abertura, falava sobre os discos, né, e tal.
que eram 2 na época, fazia aquela abertura toda, depois contava uma experiência no meio da programação. Não falava absolutamente nada, né? Só cantava. Ai, que Aí vergonha. ela cantava um pouquinho para lá e tal, porque ela falava um pouquinho. Hoje é ao contrário, quanto menos eu falar é melhor, porque ela já fala bastante. Então, aconteceu assim. E Sandro, como é que o seu trabalho hoje é acompanhar a Melissa? O meu trabalho hoje, depois que eu me aposentei por invalidez, por causa de uma doença que eu tenho nos olhos, a retinose pigmentar, meu tempo todo assim que eu tenho, eu uso para acompanhá-la. Não que seja que eu encare isso como um trabalho, né? Eu encaro isso como ajudar as pessoas a encontrarem a esperança que nós temos como adventistas do 7º dia. Então eu viajo com ela para acompanhá-la depois de eu ter essa oportunidade, por causa de uma deficiência, abriu essa porta. A aposentadoria acho que é o sonho de quase todo mundo, né? Mas no seu caso eu acho que não foi algo desejado, né? Foi bem precoce, né? Por um lado não foi desejado, foi uma coisa assim, até um pouco de depressão a gente tem, assim, né? Quando recebe a notícia que você vai ter que parar, foi muito frustrante para mim. Mas depois eu entendi que foi um chamado de Deus para poder apoiar a música. Então, isso me trouxe felicidade. Felicidade por esta oportunidade de eu ter uma saída, um escape para essa situação dessa notícia, aposentado. E continuar usando a voz que ele tem para o ministério. Exatamente, Eu me ajudar nisso. quero conversar um pouquinho mais sobre isso, porque eu já tinha ouvido alguma coisa a esse respeito, da sua limitação visual, né? Mas eu não sei detalhes. Eu até não quis saber anteriormente para a gente poder conversar aqui. Mas antes da gente conversar, eu queria dar um presente para a meninada que está assistindo nesse momento, o nosso Feliz Sábado. Deus abençoe você também, criança, e você que tem no seu coração, mesmo depois de adulto, um coração de criança. E nesse momento nós vamos ouvir e ver uma historinha com a tia Cecel. Olá, pastor Elmar, é um prazer muito grande poder iniciar mais um sábado com louvor e também com a história para as crianças, né? E hoje temos uma história muito gostosa. Gostosa por quê? Vem falando sobre almoço, mas um almoço um pouco diferente. O almoço dos ursos, das ursas. Você sabe essa história? Então presta atenção. Você já viu um ursinho? E ursinhos são tão fofinhos, né? Tão gostoso quando a gente tem bichinho de pelúcia, assim como ursinho. Mas nessa história, os ursos não são de pelúcia, sabia? E assim, olha, urso, a gente pode achar, urso é tão fofinho, tão bonzinho. Na realidade, os ursos não atacam assim as pessoas, mas eles só atacam se sentirem ameaçados. Mas a gente também não pode dizer que o urso pode virar um animal doméstico. Lógico, eles são animais que vivem na selva e ali eles vivem da forma deles. E nós não podemos também ficar invadindo o território deles, não é mesmo? Os ursos, eles podem andar de 4 patas e também de 2 patas. Existem ursos grandes e ursos pequenos também. Ursos tão grandes que dá até medo, sabia? E a nossa história vem falando sobre ursos. Mas o que tem a ver o urso com a história de Elias? Você já ouviu falar no profeta Elias? Bem, Elias era um profeta muito querido pelas pessoas. E ele tinha um auxiliar. E esse auxiliar era Eliseu. E Eliseu era careca, sabia? E Elias um dia falou assim para Eliseu: Eliseu, eu vou até a cidade e quero que você fique aqui, certo? E lá foi Elias para a cidade. Só que Eliseu não ficou no lugar onde Elias mandou. Ele foi atrás de Elias. De repente, de novo, falou assim: Eliseu, já que você veio aqui, então espere aqui fora, porque eu preciso fazer uma coisa muito importante. Eliseu não esperou e foi atrás de Elias. Quando foi outro dia, Elias falou de novo para Eliseu: Eliseu, eu agora vou pela estrada e quero que você espere por mim aqui. Mas Eliseu era teimoso, Mas não é que ele era teimoso, é que ele queria ficar perto de Elias o tempo todo para aprender cada vez mais sobre Deus. E Eliseu não esperou onde Elias mandou. Foi atrás de Elias. E quando eles estavam pela estrada e Eliseu atrás de Elias,
De repente, sabe o que aconteceu? Uma carruagem de fogo apareceu lá do céu. Elias entrou nessa carruagem de fogo e entrou, se ajeitou ali dentro e foi levado lá para cima. Foi sendo levado para o alto, lá para o céu. E Eliseu lá de baixo ficou observando tudo. Ele não estava entendendo como que pode, Elias está indo embora, meu amigo. Quando de repente algo interessante aconteceu também. A capa de Elias caiu de lá do alto. Quando Eliseu viu aquela capa, pegou correndo e foi embora daquele lugar e ficou tão feliz porque agora ele tinha a capa de Elias em suas mãos. Certo dia, quando Eliseu estava andando pela estrada e também com a capa de Elias, vamos colocar a capa do Elias no Eliseu, alguma coisa estranha aconteceu. Alguns jovens e outros adolescentes apareceram na estrada e começaram a tirar sarro dele, zombar de Eliseu e ficavam falando assim: Ô careca, sobe careca, sobe careca. Mas que coisa mais chata que eles estavam fazendo, não é mesmo? Ficar zombando, tirando o sarro de Eliseu. Eles não estavam entendendo tudo aquilo. Aí que entram as nossas ursas. Quando Jesus também não estava gostando muito daquela história não, ficar tirando sarro de Eliseu, de Elias. Quando, de repente, eram 42 jovens e adolescentes ali. Quando, de repente, as ursas apareceram e devoraram todos aqueles jovens, um por um foram devorando. Realmente o almoço daquelas ursas foi bem diferente, né? Mas Deus tinha um plano muito especial para tudo aquilo. Elias era um homem especial de Deus e ele foi levado vivo para o céu. Você viu que coisa maravilhosa poder estar lá no céu com Jesus? Que coisa deliciosa. Agora, para a gente ir para o céu, algumas coisas precisamos fazer aqui também, não é? E uma coisa muito importante que devemos fazer aqui é não tirar sarro das pessoas, não ficar zombando das pessoas. Tá certo? Que essa história sirva de exemplo para vocês, tá bom? E eu vou ficando por aqui, desejando um feliz sábado a todos vocês. Obrigado, tia Cecel. E mais uma vez quero apresentar para você a revista Momentos de Alegria, um dia sem estresse. Você quer conhecer um pouquinho mais a respeito do sábado, como guardar o sábado, por que nós guardamos o sábado, por que desse culto de pôr do sol na TV Novo Tempo, você pode pedir essa revista e com certeza o conteúdo dela vai esclarecer essas perguntas que você tem. Vamos voltar aqui a nossa conversa com o Sandro, que enquanto a tia Cecel estava contando a história, várias perguntas vieram na minha mente. Sandro, você hoje tem uma limitação visual e quanto você consegue enxergar? Desculpa essa pergunta, porque eu tive durante muito tempo miopia, tive 10 graus de miopia e quando eu não tinha óculos nem lente, eu praticamente não enxergava nada mesmo, né? Era assim um mundo totalmente embaçado na minha frente, né? Qual a sensação que você tem hoje? A sensação em termos de visão, eu perdi a mácula totalmente já. Quando me aposentei eu ainda enxergava um pouco com a mácula, hoje não enxergo mais. Mácula é a visão fina central, né? A visão central que você usa para dar o foco numa placa de sinalização de trânsito, ver o semáforo, ler um livro. Olhar para você, por exemplo, eu não vejo o seu rosto, olha em sua direção, aprendi assim para dar um conforto. Disfarçar. Se eu ficar olhando para, sei lá, olhando para lá e falando com você, você vai se sentir mal. Eu olho em sua direção, mas os seus olhos, o seu rosto eu não vejo, não. Essa limitação, quando você descobriu, tão jovem, né, que estava perdendo a visão, que é um dos sentidos assim mais importantes do ser humano, né? Não te deu, de certa forma, uma raiva, um porquê para Deus? Mas Deus, por que comigo? Passou isso em algum momento na sua cabeça? Qual foi esse momento espiritual dessa transição na tua vida? Sabe que não, porque, na verdade, eu sempre me dei mal nos esportes. Na leitura, sempre li assim, não muito bem. E como locutor, eu tinha dificuldade, tinha que ler 2, 3 vezes antes do texto.
E às vezes eu via um outro locutor, por exemplo, o Elias Teixeira, que trabalha aqui, foi meu colega que trabalha lá na Rede Novo Tempo, em Nova Friburgo, quando estava lá nos prédios. Ele lia fluentemente um texto que ele pegava pela primeira vez, e eu não conseguia. Isso me frustrava bastante. Quando descobri que tinha essa patologia, essa doença na retina, isso foi um conforto para mim. Poxa, quer dizer que eu não sou tão ruim assim. Né? Justificou, justificou mais, isso. Né? Mas eu estou usando essa comparação, mas na verdade você se sente como fazendo cada vez menos parte da comunicação total que o ser humano tem com o mundo externo. E eu percebo, isso me traz tristeza até hoje. Mas, por um outro lado, Deus tem me dado uma visão diferente das coisas. Uma visão diferente do que é a vida. Você reflete. Assim como você vai num funeral e você reflete na vida como ela é, realmente, na realidade, na limitação que o ser humano tem de tempo de vida, assim é comigo o tempo todo. Eu vejo que existe um stop na minha vida. Apesar de você olhar e perceber que tem uma dificuldade que não tem solução hoje, pode ser que em algum momento tenha, né? Pode ser. Eu percebo que você levantou a cabeça e falou assim, não, eu vou enfrentar essa dificuldade e vou viver, né? Exato. Vou viver porque a vida não acabou, né? E Isso você, me Melissa, condicionou, quando... isso só complementando, isso me condicionou a ter uma visão maior espiritual. Essa é a realidade. E até tem no seu CD, né, Melissa, uma música Sim. que fala sobre isso. E é coincidência ou não essa música? Não, foi um pedido. Porque a letra tem muito a ver com a história do Sandro, né? Refletindo agora, percebendo, tem muito a ver. Como é que é essa música? Cadê a letra aqui? A música Enviado, ela foi encomendada pelo Sandro. A Suzane mostrou pra gente a melodia e o Sandro pediu para o Fio fazer uma letra que tivesse a ver com essa questão da visão, né? E ele baseou a música em João capítulo 9, onde fala da cura do cego de nascença. Então não foi acaso, foi algo pedido foi, mesmo. Foi encomendado, né? Encomendado. Encomendado exclusivamente. Eu tenho lido aqui com os nossos amigos, nos últimos dias, nas últimas sextas-feiras, Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que vem falando sobre os frutos do Espírito, Melissa. E aqui, eu já falei sobre vários desses temas aqui, né? Mas o fruto do Espírito eu já falei sobre o amor, sobre a alegria, sobre paz, sobre longanimidade, sobre benignidade, sobre bondade. E por incrível que pareça, hoje nós vamos falar sobre fidelidade. Melissa, vocês são casados há quanto tempo já? 14 anos. 14 anos. E depois de quanto tempo de casamento você descobriu, Sandro, que você tinha essa limitação visual? Há 6 anos, 7 anos atrás? 6 anos atrás. 7 anos. 7 anos de casado, né? Melissa, fidelidade para você no casamento deve ter um sentimento bem importante, Com né? certeza. Porque o pastor chega para a gente e fala assim, agora vocês vão estar casados, né? Para alegria e também... Tristeza, saúde, doença, até que a morte separe. E tem gente que só quer saber da alegria e da prosperidade, né? Exatamente. Depois que o Sandro começou a ter essa limitação visual, como pessoa, você percebe que você mudou também? Hoje você provavelmente precisa dedicar um tempo maior a ele, alguma coisa nessa direção? Sim, no sentido, até eu me pego às vezes pensando, poxa, eu devia fazer mais, né? Mas a gente tem que se acostumando com a ideia, né? A gente combinou que você não ia chorar. Não, pois é, não posso chorar. Se ela chora, não pode cantar. Então, por favor, não chore. Você tem que cantar daqui a pouquinho. Você tem que cantar daqui a pouquinho. Então nem responde por mim, né? Já me conhece Responda, tanto. Sandra. Hoje eu acho que o casal acaba que olha para a fidelidade com olhos mais profundos, né? Porque você prova a sua fidelidade não apenas na bonança, mas prova a fidelidade também nas suas dificuldades, né? A fidelidade, eu agora me reporto à fidelidade a Deus, porque eu tenho, digamos assim, motivos, entre aspas, para, sei lá, me revoltar contra Deus em alguns aspectos. Por que isso aconteceu comigo? Uma doença que tem a ver com a genética, que tem a ver com meus pais, com meus avós, que tem a ver com pessoas que erraram antes de mim e que agora eu pago, parece, por isso. Então, a gente tem que entender que Fidelidade a fidelidade é acima de tudo, né? É em relação ao amor e à existência. Não é em relação à condição. Estou casado, tenho que ser fiel. Não.
Eu casei por amor. Por este amor eu sou fiel. Então, se eu amo a Deus, eu sou fiel a Deus. Então tem a ver com o amor. E não com a sua condição. Não com a condição física ou com um papel apenas. Como princípio Obrigado. também de vida, né? Esse programa é maravilhoso porque a gente aprende, a gente sente. Obrigado porque vocês vieram. Obrigado pelo ensinamento de vocês. Queria conversar com você agora que está em casa. Melissa é uma cantora evangélica que a cada dia, se quisesse, poderia estar aí numa igreja, num evento, falando de Deus e cantando. Ela fala do amor de Deus, sendo que em casa ela tem as suas dificuldades, os seus problemas, mas ela escolheu a fidelidade. A história do Sandro é muito bonita, trágica, mas bonita, de alguém que tem um dom, de alguém que dedica o seu dom, o seu tempo agora ao Senhor, que poderia ter se revoltado contra Deus pelas dificuldades da vida, mas ele escolheu ser fiel. Fidelidade é isso. Fidelidade é que o fruto do Espírito está dizendo aqui, está dizendo assim, filho, se um dia você se casou para o amor, para a riqueza, mas também para a doença. Será que eu estou falando nesse momento para um lar que está sendo quebrantado pela falta de fidelidade? Olhe para Deus, volte-se a Ele, volte-se para aquela pessoa que um dia você prometeu fidelidade, você tem quebrado fidelidade, seja essa pessoa fiel. Seja fiel à sua esposa, ao seu filho, ao seu marido e a Deus. É isso que Deus está dizendo aqui. Ó. Se você realmente tem os frutos do Espírito, você vai ter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Que você possa ser fiel, que eu possa ser fiel cada dia na minha vida. Deus abençoe você. Melissa, eu estou curioso para escutar mais uma vez essa música. Canta pra gente essa música que foi inspirada na história de vocês, mas é uma música que tem a ver com a fidelidade. Desprezado pela minha condição, castigado pelos erros de meus pais, me pergunto: existe perdão para um cego? Separado de Deus, e se houvesse amor no Deus que satisfaz em mim toda sua ira pela transgressão, impedindo este cego de ver. Sem que eu pedisse, untou-me com suas mãos, não somente os olhos, mas também o coração, e enviou-me as águas, abriu os olhos do meu coração. Embora eu sinta dor, preciso caminhar e ter toda a sua glória se manifestando em mim, até que então eu volte a ver. Se eu olho pra dentro de mim, não tenho forças pra seguir, mas se olho pro alto, eu posso enxergar
preciso caminhar e ter toda a sua glória se manifestando em mim, até que então eu volte a ver. Até que então eu volte a ver. Vamos finalizar o nosso culto de hoje. Eu queria orar com vocês. A gente pode ficar em pé? Pode ficar em pé? Vamos orar a Deus. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, pelo ministério da Melissa, obrigado pelo ministério do Sandro. Enquanto estivermos nessa terra, Senhor, nós não vamos ter as respostas para muitas perguntas. Por que algumas coisas ruins acontecem para pessoas boas? O fato é que nesse momento eu louvo o seu nome, Senhor, engrandeço a existência do Sandro, porque ele compreendeu que apesar dos seus olhos estarem com dificuldades visuais, ele tem um olho, os olhos da fé. Amém. Ele pode contemplar o céu. E através desses olhos ele percebe que no futuro, em breve, quando o Senhor voltar a essa terra, ele vai ter a visão restaurada para toda e por toda a eternidade. Amém. Nesse momento eu quero orar para aqueles nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Amém, Senhor. Pelo esse Brasil todo, por esse mundo através da internet. Que eles possam compreender que um dos frutos do Espírito é ser fiel. E que todos nós possamos buscar a nossa fidelidade para com o nosso próximo, em especial para com o nosso Deus. Amém, Senhor. Que possamos ter a tua companhia nesse sábado, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.